presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nós discutimos o projeto de lei de número 175/2019, de autoria do vereador José Luiz Queiroz. Trata sobre transparência com o gasto do dinheiro público. Esse tema, ele ficou escondido por décadas. Eu não falo de um passado recente, eu falo de um passado um pouco mais antigo, em que a lei não era muito clara, gastava-se o dinheiro público em publicidade de forma muito suspeita, em que pese publicidade que é a contraprestação do serviço decorrente da arrecadação dos tributos, devolvendo esses serviços para a comunidade, embora a publicidade seja legítima, legal, necessária, sobretudo, havia muitas questões envolvendo essa dinâmica dos custos de publicidade em jornal. Eu me lembro, na época que nós aprovamos aqui a lei do professor Mário Coraini, e nós fizemos um ativismo naquela época para que essa lei fosse aprovada, porque ela era carregada de sentido, de cidadania, quando especificamente ela exigia que cada recorte de jornal que tivesse ali uma publicidade oficial fosse estampado o custo daquele lote, né, daquela publicidade como um todo. Então, aquilo foi trazendo, foi uma inovação, foi construindo uma ideia, foi construindo uma pedagogia de como a sociedade poderia acompanhar o investimento dos recursos públicos nesse segmento chamado publicidade. Depois nós tivemos um salto para que tudo isso fosse lançado no portal da transparência da Prefeitura Municipal. E aí nós demos um salto de maior qualificação, e esse mandato, especificamente, num bom ativismo do vereador José Luiz, e claro que outros vereadores também, mas ele também tem defendido bem essa bandeira, nós evoluímos bastante com relação ao portal da transparência e que papel ele pode desenvolver no sentido de levar a informação segura ao contribuinte de que forma o recurso dele está sendo aplicado. Nós vemos num tempo em que a credibilidade está diretamente ligada à transparência. Essa é uma época em que um dos ativos do homem público é a transparência dos seus atos. Mais do que isso, é uma época em que este ativo credencia a administração pública ou descredencia a administração pública na medida em que lhe falte transparência. Tudo muito complexo na administração pública, são muitas leis, são muitos dispositivos legais, a gente mesmo se confunde. Ainda há pouco ouvimos a professora Daniela fazendo a defesa de um certo posicionamento dela, até alinhado ao relativo desconhecimento do emaranhado de legislação que nós temos que observar pelo caminho. Eu fico pensando no cidadão comum, não é? Que está lá em casa, que tem poucos minutos para fazer uma observação de um procedimento político, de um gasto público. Como é que ele não ficaria se não tivesse essas novas ferramentas à disposição da sociedade, que é o portal da transparência? Então, aqui o vereador propõe, nós aprovamos, entendemos ser legítimo, é da minha linha também, não só na questão da administração pública, mas como um princípio regente da vida como um todo, quer seja na vida social, quer seja na vida pessoal, quer seja no relacionamento com os amigos, a transparência, a verdade, a clareza. A questão não é fazer investimento com esse tipo de assunto, de publicidade. A questão não é isso. Isso é legal, é legítimo, é necessário, é um mecanismo de comunicação do Poder Executivo, não só do Poder Executivo, mas naquilo que o Poder Legislativo também se torna executivo, atipicamente, porque nós temos atos de executivo dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário nós temos atipicamente ações executivas também, por conta dos seus presidentes. Na medida em que o Poder Executivo, em qualquer dos poderes, torna claro como gasta o dinheiro público, ele se credibiliza. Então, todo o esforço deve ser enveredado nesse sentido, porque é uma das respostas
é uma das respostas, são muitas as respostas que a Câmara de Vereadores precisa dar para a sociedade. São inúmeras as respostas. São muitas perguntas que não têm respostas e que estamos buscando as respostas. Mas fortalecer um sistema de transparência, obrigar todos os gastos serem minuciosamente, de uma forma pedagógica, numa linguagem acessível, obrigar, por força de lei, que tudo seja disposto para que o cidadão comum, numa rápida leitura, possa ver aonde está sendo gastos os recursos, essa é uma resposta que essa casa pode dar. Então, eu voto favoravelmente, eu peço a reserva do meu tempo, senhor presidente. Parabenizo o vereador, autor, acho que é um projeto bom. Esse é um assunto que nós precisamos aprofundar mais, cada vez mais, porque a sociedade precisa dessa transparência. Nós precisamos andar na luz, andar na clareza. Quanto mais luz, menos espaço para gatunagem. Quanto mais claro, mais assusta as pessoas que tendem a terem comportamentos suspeitos. Saber que tudo vai ser, todos os atos discricionários, todos os atos obrigatórios, os atos vinculados, as decisões, os aportes de recurso, saber que tudo isso é posto no portal de transparência. Na medida em que você tem a sociedade civil se organizando em paralelo, você tem uma imprensa livre que fica fazendo essas análises comportamentais do Poder Executivo, você tem ONGs, você tem pessoas simples, você tem servidor público que vai entender aonde está sendo gasto os recursos públicos na medida em que para ele não chega aquilo que é de direito no seu salário, por exemplo. Então, ali concentra uma expectativa do conjunto da sociedade. Há uma emancipação da sociedade. É lento isso, temos percebido, é lento, mas vem sendo, ano após ano, construída uma nova mentalidade na sociedade, se não na brasileira. Eu diria até que sim, mas pelo menos na paulista, e muito especialmente na mariliense, uma emancipação do cidadão, do uso dos seus direitos. Eu acho que o portal de transparência, nós temos aqui uma lei, o vereador disse que é uma lei simples, singela, foi a palavra que ele usou. Também acho que é uma lei singela, mas ela é mais uma dentro desse arcabouço, desse tema do qual nós estamos aqui falando, da sua relevância, que é a da transparência, que vai vincular os atos a uma publicidade, de forma que será sempre muito inibidor para qualquer conduta equivocada do Poder Executivo, qualquer conduta esquisita, escusa do Poder Executivo, sabendo que isso vai ter que estar estampado ali. Isso é um fator inibidor e é um fator que pode gerar também no próprio Poder Executivo uma conduta cada vez mais em sintonia com a aptidão pública, com a vontade pública. Então, aqui, voto favoravelmente, quanto mais luz, mais vida, quanto mais luz, mais transparência, quanto mais transparência, mais segurança, quanto mais seguranças, mais verdades. E é por isso que nós estamos aqui lutando por isso, voto favoravelmente.